Bem-vindos a mais uma análise profunda das nossas fontes. Hoje, a nossa exploração foca na reta final do livro de Números e em quase toda a extensão de Deuteronômio. É um trecho longo, né? E bem denso. Muito. E olha, esqueça a teologia básica por um segundo. A missão da nossa exploração de hoje é garimpar as pepitas de sabedoria, as regras sociais mais surpreendentes e os momentos, sabe, de pôr intensidade de uma nação que estava literalmente em fase de construção. Exatamente. É um canteiro de obra social. Isso, o nosso objetivo é ajudar quem nos ouve a entender como um povo antigo estruturou a sua sobrevivência, o seu senso de justiça e a sua relação com o divino. Tudo isso sem que ninguém precise se sentir sobrecarregado por uma montanha de textos antigos. E é fácil se perder nessa montanha se a gente não focar no essencial. Com certeza. Eu confesso que estou fascinada com a mistura louca que encontramos aqui. Temos táticas de guerra grandiosas, dividindo espaço com leis trabalhistas e, umas regras absurdamente específicas. Do tipo, o que fazer se a lâmina do seu machado soltar do cabo e voar no meio da floresta? É um nível de detalhe que assusta à primeira vista, sem dúvida. Mas, para pegarmos a visão geral desse documento, a gente precisa entender o momento exato em que ele foi escrito. Estamos observando um grupo de ex-escravos que passou décadas vivendo como nômades no deserto. E agora... O cenário muda completamente. Exato, o cenário muda. Eles estão prestes a cruzar o Rio Jordão, entrar em uma nova terra e se estabelecerem como uma nação de fato. E olha, uma nação não sobrevive só de boas intenções. Precisam de regras de convivência. Ela precisa de leis, precisa de ordem, de uma identidade unificada. O que vemos nesse texto não é só uma lista de regras aleatórias, mas o projeto arquitetônico de uma sociedade inteira. É a transformação de um grupo disperso em um povo com uma visão de mundo singular, onde cada aspecto da vida precisava ser regulado para garantir que eles não se destruíssem por dentro. E conseguissem sobreviver a um ambiente hostil por fora, né? Precisamente. Certo. Vamos desinventar isso, começando por um momento que parece menos com religião antiga e muito mais com uma negociação corporativa agressiva de fronteiras. A questão das tribos do leste. Isso. No livro de Números, lá no capítulo 32, temos a situação das tribos de Ruben e Gade. Eles olham para as terras a leste do Rio Jordão e percebem algo muito prático. A terra ali era excelente para criar gado. E a fonte deixa claro que eles tinham muito gado. Bastante. Então, eles vão até Moisés e basicamente lançam a proposta. É como se dissessem, ei, nós queremos ficar por aqui mesmo. Não fazemos questão de cruzar o rio com o resto do pessoal. E a reação inicial de Moisés é de pânico puro e indignação, claro. Ele percebe o risco imediato de um motim moral ali mesmo. Ele chega a questionar, acaso vossos irmãos irão à guerra e vós ficareis aqui? É um balde de água fria na união deles. Totalmente. Mas é aí que a coisa fica interessante. Porque vemos uma negociação extremamente pragmática no texto. As tribos de Ruben e Gade não recuam assustadas. Eles fazem uma contraproposta muito bem estruturada. Um plano de ação. Sim, eles propõem construir currais para os rebanhos e cidades fortificadas para as crianças e mulheres ficarem seguras do lado leste. Mas os homens armados fariam o quê? Cruzariam o rio na linha de frente. Eles se colocam na vanguarda da batalha. Lutariam até que todas as outras tribos conquistassem suas próprias terras. Só depois de terminada a campanha militar inteira, eles voltariam para casa. É um senso de responsabilidade coletiva impressionante. Eles poderiam simplesmente ter cruzado os braços e se acomodado, mas eles se comprometem a deixar as famílias para trás por anos, para lutar uma guerra que nem era mais pelo território deles. Puramente para honrar a palavra e a unidade da nação. Falando em estrutura e organização da nação, tem um trecho em Deuteronômio 1 que é uma aula de gestão. Moisés relata o momento em que a ficha caiu e ele percebeu que ia entrar em colapso se continuasse tentando resolver tudo sozinho. Ele descreve assim o peso absurdo de julgar cada briga, cada contenda do povo inteiro. Se conectarmos isso ao quadro geral, Moisés ali estava basicamente implementando o princípio do sistema judiciário e administrativo moderno.
uma pirâmide corporativa. Ele é instruído a escolher homens sábios, respeitados e com experiência, e descentralizar o poder. O documento é bem claro sobre a hierarquia. Teríamos capitães de 1000, capitães de 100, de 50 e de 10. É uma lição antiga de delegação de autoridade que qualquer executivo de hoje deveria ler. É resolver o problema na base, né? Exato. Os atritos diários, as brigas de vizinhos eram resolvidos na base pelos capitães de 10. Apenas os casos mais complexos e sem precedentes chegavam até Moisés. Sem essa estrutura hierárquica, o líder desmorona e a sociedade para. Agora, no meio de toda essa burocracia governamental estruturada, o texto joga uns detalhes que parecem ter saído de um épico de fantasia. Se bem de qual parte você vai falar. Quando eles relatam a vitória sobre Og, o rei de Bazã, o texto faz questão de dizer que ele era o último dos gigantes. E o detalhe que eles decidem registrar para toda a eternidade, presta atenção, não é a tática militar incrível que usaram. É o tamanho da cama. O tamanho da cama do cara. Uma cama de ferro, de 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Gente, um côvado é mais ou menos do cotovelo à ponta dos dedos de um adulto. Então estamos falando de uma cama de mais de 4 metros. É quase cômico imaginar a cena do exército medindo a mobília do inimigo derrotado. Pode parecer um detalhe puramente anedótico, mas revela muito sobre a psicologia narrativa daquele povo. Mencionar essa cama de ferro com dimensões exatas servia a um propósito muito específico na fonte. Qual seria? Primeiro, o ferro era a tecnologia de ponta daquela época. Era um material incrivelmente difícil de trabalhar e indicava um grande poder militar e econômico do adversário. Segundo, o tamanho absurdo enfatizava a grandiosidade da ameaça. A cama ficou guardada na cidade de Rabá como um monumento. Uma espécie de troféu de guerra. Isso! Era prova física de que, por mais aterrorizante e gigante que fosse o obstáculo, o projeto de nação deles tinha prevalecido. É como um outdoor gigante dizendo: olhem o tamanho do monstro que nós derrubamos. Exatamente. Agora, mudando o foco das guerras épicas para o dia a dia, quando mergulhamos nas leis de Deuteronômio, a mistura entre o que é sagrado e o que é puramente cotidiano é de dar um nó na cabeça. No versículo se lê sobre não adorar ídolos e logo no seguinte tem uma regra sobre o design do telhado da casa. Para nós, hoje, isso soa muito estranho porque temos caixinhas muito bem definidas na nossa cultura. Aqui está a religião, aqui está o Código Civil, ali o direito penal e acolá as regras de etiqueta. Mas na mente do antigo israelita, essa separação simplesmente não existia. Tudo estava conectado. A vida não era fatiada. Como a pessoa tratava o seu campo ou o seu vizinho era uma manifestação direta do pacto com o divino. O cotidiano era sagrado. E é dentro dessa visão integrada que encontramos leis de bem-estar social que me deixaram de queixo caído de tão avançadas. Pega a questão do perdão de dívidas, por exemplo. O texto cria o ano da remissão. Uma prática fascinante. A cada 7 anos, se alguém emprestou dinheiro para um irmão do seu povo, a dívida é simplesmente perdoada. O relógio zera completamente. E o texto diz com todas as letras que o objetivo disso é para que não haja pobre entre a população. Essa regra é uma verdadeira genialidade econômica para evitar a pobreza geracional. No mundo antigo, a dívida era uma espiral letal. Alguém pegava um empréstimo porque a colheita falhou, não conseguia pagar os juros abusivos, o credor tomava a terra e, no fim das contas, a pessoa era forçada a vender a si mesma ou aos próprios filhos como escravos. Uma tragédia em cascata. A instituição do ano da remissão era um freio de emergência no sistema econômico da época. Impedia que as terras e as riquezas ficassem concentradas na mão de meia dúzia de famílias poderosas, enquanto o resto apodrecia na servidão eterna. E tem outra regra que segue essa mesma lógica de proteção extrema aos vulneráveis lá no capítulo 24, que é a regra da colheita. Se uma pessoa está colhendo trigo e esquece um feixe no campo, a lei diz que ela não pode dar meia volta para buscar. Se for bater oliveira ou colher as uvas da vinha, não pode voltar para repassar os galhos em busca do que sobrou. O que ficou para trás ficou. Exato. E a lei especifica que aquilo passa a pertencer ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E a justificativa que o texto dá é belíssima. A lei não diz apenas faça isso porque eu estou mandando.
Ela diz para lembrar que foram servos na terra do Egito. Isso é a institucionalização da empatia pura. Eles estavam construindo uma rede de segurança social usando a própria memória de trauma e escravidão da nação como um alicerce ético do futuro. E a gente vê essa mesma sensibilidade nas regras sobre penhores. Se alguém empresta algo a um homem pobre e pega o manto dele como garantia, a lei obriga o credor a devolver o manto antes do pôr do sol. É uma lei muito prática. Sim, e a explicação tem uma humanidade muito crua. O credor tem que devolver para que o devedor tenha com que se cobrir à noite e não morra de frio. É a lei dizendo que o direito de posse sobre uma garantia financeira nunca vale mais do que a temperatura corporal e a sobrevivência de quem deve. A dignidade básica do ser humano se sobrepõe ao contrato comercial. E essa preocupação com o cuidado do outro aparece até na arquitetura, como você mencionou antes de passagem. Deuteronômio 22 exige que, ao construir uma casa nova, o proprietário deve fazer um parapeto, uma muretinha no telhado. Para evitar acidentes. Para por que fazer isso? Para evitar que alguém caia de lá e traga a culpa de sangue para aquela casa. Os telhados eram planos no Oriente Médio. As pessoas socializavam neles. Então a lei religiosa já embutia um código de segurança no trabalho e prevenção de acidentes de habitação. A negligência estrutural vira um erro moral. A ideia ali é exatamente essa. A negligência é um erro moral profundo. Se o proprietário cria um ambiente de risco, a culpa pela tragédia cai sobre ele. Agora, saindo das leis sociais que fazem todo sentido para os nossos padrões de hoje, a fonte tem umas proibições de misturas e umas regras de dieta que parecem muito estranhas para a nossa mentalidade atual. A lista de animais proibidos, os chamados animais imundos, é super específica. Eles não podiam comer avestruz, pelícano e, curiosamente, o texto lista o morcego na categoria das aves. Sim, a taxonomia era bem diferente. E não para na comida. É proibido arar o campo colocando um boi e um jumento juntos no mesmo arado. E é proibido usar roupas feitas de uma mistura de lã com o linho. Qual seria a lógica de banir o tecido misto e essas outras coisas? O que é fascinante aqui é que antropólogos estudam isso há décadas. E o consenso aponta para uma necessidade cultural muito forte de ordem, de limites claros. Nessa cosmovisão da época, a criação divina é perfeitamente ordenada. Cada coisa tem o seu lugar determinado. Não pode haver sobreposição. Exato. Animais que não se encaixavam nas categorias normais visuais, como o morcego, que é um bicho com pelo de mamífero, mas que voa como uma ave, eram vistos como uma anomalia, uma quebra da ordem natural. Logo, eram classificados como imundos. A proibição de misturar boi e jumento ou lã e linho era uma forma de ensinar didaticamente, no corpo e no trabalho diário, o conceito de pureza. Uma metáfora física para a vida social. Era uma forma tátil de lembrar a um israelita que ele pertencia a um povo separado. Assim como não se mistura essas fibras no tear, não se deve misturar com os costumes das nações vizinhas. E essa ideia de um povo estruturado em limites claros nos leva direto para o sistema de justiça deles, que é brilhante. Tem uma parte inteira sobre homicídios e a criação das cidades de refúgio. O texto dá um exemplo excelente para diferenciar um assassinato doloso de um acidente que poderia acontecer com qualquer um de nós. O exemplo do machado é muito didático. Sim. Imagine a cena descrita na fonte. 2 homens vão ao bosque cortar lenha juntos. Um deles dá um golpe forte, mas o ferro se solta do cabo de madeira. Voa, atinge o colega e o mata ali mesmo na floresta. Sem intenção nenhuma, foi um puro acidente de trabalho. No contexto tribal antigo do Oriente Médio, isso seria um desastre absoluto para a ordem social, porque existia a figura do vingador do sangue. Era geralmente o parente mais próximo do morto, que sentiu o dever moral e imediato de matar o responsável para limpar a honra da família. Era uma espiral de vingança sem fim, um banho de sangue contínuo. E é aí que entram as cidades de refúgio. O trabalhador que perdeu o controle do machado tinha que largar tudo e correr desesperadamente para uma dessas cidades específicas espalhadas pelo território. Chegando lá dentro, o vingador do sangue não podia encostar um dedo nele. Era uma zona completamente segura para garantir se os anciãos pudessem julgar se houve premeditação
ou se foi só um acidente infeliz. É o sistema freando a reação de cabeça quente com uma barreira geográfica. É o nascimento de um conceito de devido processo legal no mundo que costumava resolver tudo na ponta da espada e na emoção. E já que falamos em espada, quem acompanha a nossa análise precisa olhar para as leis de guerra em Deuteronômio 20. Elas são algo que não veríamos em nenhum exército hoje em dia. As isenções são impressionantes. Nem me fale. As isenções para não ir à guerra são quase inacreditáveis. Antes da batalha começar de fato, os oficiais passavam na frente das tropas e davam passe livre, mandando de volta para casa quem tivesse construído uma casa e ainda não tivesse inaugurado, quem tivesse plantado uma vinha e não tivesse colhido os primeiros frutos, quem estivesse noivo e não tivesse casado, e a minha favorita de todas... Essa é curiosa. Se a pessoa fosse simplesmente medrosa e de coração tímido, podia ir embora. É o primeiro atestado médico por covardia da história militar. Pode soar engraçado, mas isso tem uma lógica psicológica militar impecável. Dispensar o homem que acabou de casar ou construir uma casa mostra que a nação valoriza a vida civil mais do que o estado de guerra contínuo. A guerra ali é tratada como uma necessidade triste, não o objetivo supremo da vida. O objetivo é construir lares. E dispensar o medroso é uma estratégia vital para a coesão da tropa. Para não espalhar o terror, certo? Exato. O próprio texto diz, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu. O pânico num campo de batalha antigo, de combate corpo a corpo brutal, é altamente contagioso. Um soldado aterrorizado segurando um escudo com a mão tremendo pode quebrar a linha de frente inteira e destruir o exército. E os caras iam além da proteção da mente dos soldados, eles protegiam até as árvores inimigas. Era terminantemente proibido praticar o que chamaríamos hoje de guerra ecológica. Se o exército cercasse uma cidade inimiga, não podiam sair derrubando as árvores frutíferas ao redor para fazer trincheiras ou para usar como lenha. O texto solta uma provocação quase poética no meio da guerra. Diz assim: porventura a árvore do campo é homem? Para que te sirva no cerco? Deixa a árvore quieta, ela dá comida. É a noção de sustentabilidade introduzida no meio do caos e da violência. Porque a guerra vai acabar um dia. E aquela terra vai precisar continuar produzindo alimento para as futuras gerações sobreviverem. Não se pode destruir o amanhã para vencer o hoje. Essa mesma visão de longo prazo aparece nas regras estritas sobre os futuros reis, em Deuteronômio 17. O texto sabe que, no futuro distante, a nação vai querer uma monarquia para imitar as nações vizinhas. Então, séculos antes de terem um rei, a lei já cria amarras para ele. E as regras eram super restritas. O rei não podia multiplicar cavalos para o seu exército e não podia mandar o povo voltar ao Egito para comprar esses cavalos. Ele não podia multiplicar esposas com o argumento de não desviar o coração, nem acumular montanhas de ouro e prata. Basicamente, proibiram tudo que um rei do Oriente Próximo antigo adorava fazer, para mostrar status. Era a tentativa claríssima de criar um rei constitucional, um monarca que estivesse sujeito à lei divina e não acima dela. Inclusive, ele era obrigado a escrever a própria cópia do livro da lei e ler todos os dias, para não se achar superior aos seus irmãos. O poder absoluto e despótico estava sendo vetado antes mesmo de existir. Agora, e guiados pela regra da imparcialidade na nossa exploração, temos que reconhecer que ler essas fontes com a nossa lente moderna traz momentos de choque absoluto. Quando olhamos para as ordens de guerra contra os povos locais da região, como os heteus e os amorreus, a instrução que o documento histórico traz é de destruição total. Um extermínio focado. Justificativa explícita no documento é para evitar o contágio cultural, para que essas nações não ensinassem os israelitas a imitar suas abominações religiosas e práticas. É um relato histórico brutal que mostra o extremo dessa política de separação física e cultural. O que demonstra como o contexto histórico do Antigo Oriente Próximo era impiedoso. Nós olhamos e relatamos os fatos do texto de forma objetiva. E, dentro da lógica interna da narrativa deles, a pureza ideológica e religiosa daquela nova nação em formação exigia a erradicação completa do que eles consideravam influências irremediavelmente corrompidas e perigosas.
Não é uma leitura confortável para nós, com os olhos de hoje, mas é um reflexo cru de como as identidades nacionais e religiosas eram forjadas na antiguidade, através de medidas absolutas e definitivas. E compreendendo esse peso todo da narrativa, a gente chega na reta final de Deuteronômio, focando nos capítulos 27 e 28. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é o grande clímax do documento. O texto propõe um cenário quase cinematográfico. O povo inteiro se divide em 2 montes geográficos, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Um vale ecoando as leis. Metade declara em voz alta as bênçãos para o caso de obedecerem à aliança e a outra metade grita as maldições caso quebrem o contrato. E todos respondem com um sonoro amém. É a assinatura pública de um contrato cósmico de proporções gigantescas. E o contraste verbalizado ali não poderia ser mais absoluto. As promessas de bênção pintam um cenário quase utópico de estabilidade. Se eles mantiverem a justiça e a obediência, haverá uma prosperidade inabalável. O fruto do ventre, as colheitas da terra, o gado, até a cesta de pão na cozinha de casa seria abençoada. Se os inimigos ousassem atacar por um caminho, a promessa era de que fugiriam espalhados por 7 caminhos diferentes. Havia uma garantia de paz e estabilidade estrutural. Mas o outro lado da moeda, as maldições, caso eles abandonassem o pacto e a justiça social que acabamos de discutir extensivamente, são detalhadas com uma intensidade muito perturbadora. Perturbadora e altamente gráfica. A poesia que os autores usam para descrever a ruína é sombria demais. O texto fala que o céu sobre a cabeça deles se tornaria de bronze e a terra debaixo dos pés de ferro. É a imagem definitiva de uma seca brutal, onde não cai uma gota de água e absolutamente nada brota do chão duro. Eles seriam feridos com loucura e cegueira, vivenciando as mesmas pragas que viram cair sobre o Egito no passado. O terror completo. E a parte mais macabra, que realmente dá um soco no estômago ao ler a fonte, é quando descreve o cerco de uma cidade inimiga contra eles. O texto profetiza uma fome e um desespero tão profundos que pais e mães acabariam comendo a carne de seus próprios filhos escondidos. Imaginar o terror de um cerco militar antigo já é horrível por si só, mas essa imagem pintada no discurso é de arrepiar qualquer um. É o cenário do colapso civilizacional absoluto. O peso psicológico dessa liturgia entre os 2 montes não era para causar um terror vazio e sádico, mas para incutir um senso inabalável de urgência moral em cada pessoa ali. Eles estavam sendo avisados na frente de todo mundo de que a sobrevivência contínua deles naquela terra não era garantida incondicionalmente. Se eles falhassem na justiça, se voltassem a oprimir os pobres e os órfãos, se abraçassem a idolatria, a sociedade deles implodiria por dentro antes mesmo de ser destruída por fora. A mensagem era nítida. O comportamento ético coletivo é uma questão literal de vida ou morte para a nação. E com esse peso colossal e de responsabilidade nos ombros do povo, Moisés começa a se despedir da liderança. O texto relata que ele está com 120 anos de idade. Ele avisa que o seu tempo acabou e lembra a todos que ele próprio foi proibido de cruzar o Rio Jordão, isso por conta de um erro do passado quando se indignou e perdeu a paciência com o povo. Então ele passa o bastão oficialmente para o seu sucessor, Josué, e usa aquela frase muito famosa, ser forte e corajoso. Uma passagem de poder dramática e solene. E como um último ato de liderança visionária, Moisés escreve toda a lei e compõe um cântico, uma música longa para ser ensinada a todas as gerações futuras. O objetivo era que a própria canção fosse cantada e servisse de testemunha contra eles mesmos no futuro se desviassem do caminho. Então, o que tudo isso significa para nós quando juntamos as peças, quando olhamos para toda essa massa de informações contidas nas nossas fontes? Desde a negociação pragmática das tribos do leste e a hierarquia descentralizada dos juízes, passando pelo perdão das dívidas e a empatia social, os telhados com parapeitos de segurança, até chegar a esse clímax aterrorizante das bênçãos e maldições no vale. Vemos claramente que não estamos lidando com um mero arquivo de burocracia antiga.
Estamos vendo um esforço monumental de forjar a identidade e a sobrevivência de um povo separado. A obediência a esse código rigoroso, o cuidado intransigente com o pobre, a recusa em se misturar aos costumes opressivos vizinhos, tudo isso não era só uma questão espiritual, era a argamassa prática que manteria aquela sociedade unida política e fisicamente contra todas as probabilidades históricas. Isso é simplesmente incrível, é uma engenharia social fascinante. E isso me leva a um último ponto, que é algo para quem acompanha a nossa exploração levar para refletir pelo resto do dia. Lá no capítulo 30, já no fim, Moisés diz que esse mandamento todo não era algo inatingível ou misterioso. Ele não estava escondido lá em cima nos céus ou do outro lado do oceano, precisando de alguém especial e místico para buscar a sabedoria. O texto diz de forma simples que a palavra estava muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Uma responsabilidade internalizada. Perfeito. Pensando no mundo de hoje, a gente vive terceirizando a nossa ética, não é verdade? Confiamos em leis governamentais complexas que mal compreendemos no dia a dia ou deixamos que algoritmos invisíveis nas redes sociais ditem o que é certo ou errado nas nossas interações e comportamentos. O que significaria para nós hoje, em uma sociedade moderna, se cada indivíduo tivesse a obrigação de memorizar, debater e ensinar diariamente dentro da sua própria casa para a sua família a bússola ética fundamental da sua comunidade? Fica aí o convite para essa reflexão profunda sobre o nosso papel individual e intransferível na manutenção do tipo de sociedade em que queremos viver. Um grande abraço a quem esteve conosco e até a nossa próxima análise profunda.